Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, tem muita gente perguntando, né? Você ouviu dizer que a cidadania italiana acabou? E agora? Como ficam os filhos menores? Essa dúvida surgiu com força, assim, depois de umas mudanças recentes na lei italiana. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais a fundo das fontes que temos sobre essas regras novas para entender melhor o cenário atual. Então, para começar, qual foi exatamente essa mudança que gerou tanta discussão? Parece que a regra do jus sanguinis, o direito de sangue, mudou bastante para quem nasce fora da Itália, é isso? É, exato. A grande alteração veio com um decreto-lei, o 36 de 2025, que depois ele foi convertido em lei, né? Virou definitivo. Aquele artigo antigo, o artigo 1º da Lei 91/92, que basicamente dava cidadania automática para o filho de italiano nascido fora, bom, esse foi revogado. No lugar dele, veio o novo artigo 3 bis, e ele diz que, assim, a nacionalidade não é mais presumida automaticamente para quem nasce fora da Itália. Tem exceções, claro, mas a regra geral mudou. A filosofia é outra, né? Entendi. E tem uma data para isso ter começado a valer? Tem, sim. Uma data de corte bem clara. Processos que foram protocolados, seja no consulado ou direto na Itália, até 23h59 do dia 27 de março de 2025, esses seguem as regras antigas. Agora, a partir de 28 de março de 2025, aí já valem as regras novas. E essas regras, elas exigem agora um ascendente mais próximo, pai, mãe ou avós que tivesse a cidadania exclusivamente italiana, ou por ter nascido lá, ou por ter sido reconhecido pelo jus sanguinis mesmo. Hum, isso limita bastante, então, para quem tem o italiano mais longe na família. Limita, limita sim. Principalmente para as gerações futuras, tipo bisnetos, trinetos. Foi uma mudança bem sentida como abrupta, sabe? Muita gente falou em perda generalizada do direito para esses descendentes mais distantes. Nossa, impactante mesmo essa mudança geral. Mas assim, uma das grandes dúvidas que surgiram e que as fontes que a gente analisou destacam bastante é sobre os filhos menores. Filhos de quem já é cidadão italiano por nascimento. Como eles ficam nisso tudo? Ah, sim. Para eles existe uma via específica. Foi incluída por uma emenda. Virou o artigo 1 bis. Para o menor estrangeiro que é filho de pai ou mãe cidadão italiano por nascimento, importante isso. Não vale para quem se naturalizou depois da cidadania. Pode ser adquirida. Mas como esse, precisa de uma declaração de vontade, quem faça os pais ou o tutor legal. Só que assim, não basta só declarar. Precisa combinar essa declaração com uma de duas condições. E quais são essas condições? Bom, a primeira, o menor tem que morar legalmente na Itália por pelo menos 2 anos. 2 anos seguidos, e isso depois da declaração ser feita. A segunda condição, que talvez seja mais comum para quem mora fora, é essa declaração ser apresentada rapidinho, em até 1 ano do nascimento do menor. Ou da data em que a filiação foi formalizada, tipo numa adoção ou reconhecimento de paternidade, sabe? Entendi. 1 ano do nascimento ou 2 anos morando lá. Isso. E aqui tem um ponto-chave que as fontes ressaltam. Esse processo todo, ele é um reconhecimento de cidadania originária. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa é considerada italiana desde que nasceu. Não é naturalização onde ela se torna italiana depois. Ah, isso é importante. Porque garante que esses filhos podem passar a cidadania para os filhos deles depois, né? Exatamente. Garante a transmissão futura. Ah, mas essa condição de 2 anos morando na Itália parece bem difícil para muita gente. E a outra, 1 ano do nascimento. E as crianças que já tinham nascido antes da lei mudar, antes de 28 de março de 2025? Para muitas delas, esse prazo de 1 ano já passou ou está passando. Justamente. Pensaram nisso. Para esses casos, criaram uma regra de transição. É crucial essa regra. Os menores que nasceram antes da lei nova entrar em vigor, eles têm um prazo especial para essa declaração de vontade ser feita pelos pais. E que prazo é esse? O prazo vai até às 23h59, horário de Roma, do dia 31 de maio de 2026. Ah, bom saber. Então tem um tempo ainda, mas não é muito. Não é muito, não. Cria uma urgência real, né? Para as famílias que ainda não registraram os filhos que já nasceram, é hora de correr atrás. Imagino. E na prática, assim,
Cumprir esses prazos, seja o de um ano para os que nasceram depois da lei, ou esse até maio de 2026 para os que nasceram antes, é tranquilo ou tem pegadinha? Olha, tranquilo, tranquilo, nem sempre. As fontes que a gente viu apontam vários desafios práticos, sabe? Coisas que podem deixar esses prazos bem apertados. Primeiro, muitas vezes o pai ou a mãe italiano precisa estar com a inscrição no AIRE em dia. O AIRE é o cadastro dos italianos que moram fora. E atualizar isso no consulado pode demorar meses, às vezes. Já começa aí a complicação. Pois é. E depois tem a papelada toda. Pegar a certidão atualizada, traduzir com tradutor juramentado, fazer o apostilamento de AIA, tudo isso leva tempo e custa dinheiro. E tem mais. Situações específicas podem complicar, tipo pais não casados. Geralmente precisa de uma declaração a mais do pai reconhecendo o filho. Se o menor já tem 14 anos ou mais, ele mesmo tem que concordar, dar o consentimento. Certo. E tem a questão dos processos judiciais para reconhecer a cidadania que já estavam rolando, né? Se um filho nasceu depois do decreto, os pais precisam fazer declaração naquele prazo de 1 ano. Se o processo judicial do pai ou da mãe demorar mais que 1 ano para acabar, pode ser preciso pedir o que chamam de intervenção de terceiros. É basicamente incluir formalmente a criança no processo que já existe, para garantir o prazo dela. E tem que pagar a taxa, uns 600 euros. Nossa. E mesmo raciocínio vale para os menores que nasceram antes do decreto, mas que não estavam incluídos no processo original dos pais. Para eles conseguirem cumprir o prazo de maio de 2026, talvez precisem dessa intervenção também. É preciso se mexer, não dá para esperar. Entendido. Então, fazendo um resumo do que a gente viu nas fontes. A cidadania italiana por descendência não acabou, de jeito nenhum, mas, assim, as regras mudaram bastante, né? Ficou mais restrito para quem tem um ancestral italiano mais distante. Agora, para os filhos menores de quem já é cidadão italiano por nascimento, existe um caminho. Essa declaração de vontade. Mas tem que agir rápido, né? Dentro dos prazos. 1 ano do nascimento para os novos ou até 31 de maio de 2026, para os que já nasceram antes da lei. Parece que a ideia é priorizar um laço mais direto, ou uma conexão mais ativa com a Itália. Exatamente essa leitura. E isso, como as fontes sugerem, levanta uma questão para a gente pensar, né? Quais vão ser as consequências disso ao longo prazo? Dessas regras mais apertadas. Como será que isso afeta a manutenção dos laços, da cultura, do afeto entre a Itália e essa comunidade enorme de descendentes pelo mundo? Fica aí a reflexão. Com certeza. Bom, muito obrigada por acompanhar esta análise conosco. Esperamos ter ajudado a clarear um pouco essas mudanças importantes. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos assim. E, claro, deixem seus comentários. Contem pra gente suas dúvidas, suas opiniões. Até a próxima!